Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, e hoje vamos falar sobre um conteúdo relativo à sintaxe, ou sintaxe, como você quiser falar. O que vale é acertar a questão na hora do seu concurso, tá certo? O que acontece? A sintaxe é a função da palavra dentro da oração. Então nós vamos falar sobre sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo. Todos esses itens que as pessoas normalmente têm uma certa dificuldade, meu amigo, minha amiga, o que acontece? Esses itens nós trabalharemos aqui e não vai haver dificuldade nenhuma, tá certo? Quando a gente fala em termo essencial da oração, é aquele primeiro corte que é feito lá em épocas escolares, né? O professor pega a oração e divide em sujeito e predicado. Antes de falar disso, vamos definir algumas coisas para melhorar os nossos estudos. O que é frase e o que é uma oração? Meu amigo, uma frase é um enunciado de sentido completo. Enunciado de sentido completo. Isso é frase. Uma oração é um enunciado que possui verbo. Enunciado que possui verbo. E aí, hoje a gente quer falar a respeito de quem? De termos essenciais da oração. Ou seja, quero falar a respeito de sujeito e predicado. Primeiramente, vamos definir o que é um sujeito. O sujeito, meu amigo, é aquele sobre o qual o enunciado se refere. Certamente, quando eu pergunto para você, quem é o sujeito? Vem à sua cabeça aquela definição. É aquele que pratica ação. Mas nem todo verbo é um verbo de ação. Tem verbo que é verbo de estado, tem verbo que é verbo de fenômeno da natureza, tá certo? Às vezes, o sujeito recebe ação. Então, eu posso dizer que o sujeito pratica ou sofre ação? Também não, porque nem sempre ele pratica ou sofre ação. Como eu lhes disse, há verbos que é verbos de estado. Quando eu digo Rodrigo está deitado, ele não pratica nem sofre ação. Ele apenas está deitado. Tranquilo? Ok? Então, qual que é a nossa definição mais ampla? Sujeito é aquele sobre o qual o enunciado diz algo. E o que é um predicado, na verdade? O predicado, meu amigo, o predicado é esse algo que é dito, ok? Por exemplo, usei a frase: as pessoas estão preocupadas com a crise. Quem é o sujeito? As pessoas. E o resto? Estão preocupadas com a crise. É o nosso predicado. Então, sempre você vai fazer esse exercício. Quem é o sujeito? Achou o sujeito? Achou. E o resto? O resto é predicado. Ok? Tranquilo? Vamos classificar o sujeito? Antes, a definição de predicado para você anotar e ter para estudar posteriormente. É tudo aquilo que é dito sobre o sujeito. É dito, é escrito sobre o sujeito. Tranquilo, meu amigo? Então, nós vamos agora para as subdivisões. O sujeito tem as suas classificações, o predicado também tem as suas classificações, tá certo?
E aí, deixa eu mostrar para você uma coisa. O sujeito pode ser classificado de 5 formas. Vamos abrir as classificações de sujeito. Você vai perceber que é muito nome, mas que os conceitos são muito simples. Então vamos lá. Sujeito pode ser simples, pode ser composto, pode ser oculto, a prova pode chamar de elíptico, a prova pode chamar de desinencial, é tudo a mesma coisa. O sujeito pode ser indeterminado? Pode. E pode ser ainda um sujeito inexistente. Correto? Então deixa eu mostrar para você como que a coisa funciona e funciona bem. Meu amigo, minha amiga, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Uma palavra que conjuga o verbo. Tá certo? Quem é o núcleo do sujeito? É a palavra que conjuga o verbo. Cuidado, porque a gente costuma ter em mente sujeito, predicado. E aí a prova pega você quando? Quando ela troca sujeito e predicado de posição. Quer ver? Olha o exemplo do sujeito simples que eu tenho para você hoje. Várias coisas aconteceram aqui. E aí eu pergunto para você, o que aconteceram aqui? Várias coisas. Sujeito simples? Sim, porque o núcleo é essa palavra. Entretanto, muita gente teria dificuldade de encontrar o sujeito se eu colocasse assim, ó, aconteceram várias coisas aqui. Muitos candidatos iam ficar buscando, mas aconteceram o quê? Está escrito várias coisas, tá certo? Então, qual é o grande problema do sujeito simples e do sujeito composto? É quando a frase vem invertida. Muito cuidado com a classificação de sujeito com essa palavra aqui, ó. Inversão, tá certo? Cuidado com ela porque ela atrapalha bastante a nossa vida na hora do português. As inversões nos atrapalham, tá certo? E aí, deixa eu mostrar para você, o sujeito simples tem um núcleo, e o composto tem mais de um núcleo, tá certo? Por exemplo, chegaram chateados o aluno e o professor. E aí, eu fiz aquela inversão, você já deve ter percebido. Quem chegaram chateados? O aluno e o professor. É claro, meu amigo, que é mais fácil da gente perceber se tivesse escrito assim, o aluno e o professor chegaram chateados. É mais fácil? É, sem dúvida nenhuma é mais fácil. Entretanto, as provas vêm com suas dificuldades e uma delas é a inversão, tá certo? O que seria o sujeito oculto? O que seria o sujeito oculto, elíptico ou desinencial? É o sujeito de primeira pessoa ou de segunda pessoa. Vamos lembrar, primeira pessoa, eu, do singular, nós, no plural. Segunda pessoa, tu, no singular, vós, no plural, certo? Quando ele não aparece na frase, mas ele está subentendido por meio da desinência, da terminação do verbo. Então, colocando um exemplo aqui para você, ó. Chegamos felizes hoje. Quem chegamos felizes hoje? Nós. Esse nós está na frase? Não. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Esse nós pertence a qual pessoa? Primeira, e aí você guarda isso. Primeira pessoa
ou segunda pessoa quando aparecer subentendido, ou seja, quando não aparecer, mas a desinência indicar, você vai marcar sujeito desinencial, oculto ou elíptico e vai acertar a questão. Tá certo? Quem é o sujeito indeterminado? É aquele que não aparece na frase e eu não consigo identificar. E por que eu não consigo identificar? Porque ele é de terceira pessoa, ok? Ele representa o ele ou eles, ela ou elas. Então guarda isso. Terceira pessoa. Macete para você não se perder e não perder tempo na hora da prova. Chegaram. Deixa eu anotar direitinho aqui, porque vocês merecem. Chegaram atrasados novamente. Quem chegaram atrasados novamente? Não tenho a menor ideia. Pode ser eles, pode ser elas. É indeterminado? É. Terceira pessoa. Tranquilo? Bacana? E aí eu tenho o sujeito inexistente. O inexistente pode ter alguns casos. Por exemplo, verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu demais na cidade. Ventou muito hoje. Sempre o verbo é que tem que indicar o fenômeno da natureza. Outro caso de inexistente. Verbo haver com sentido de existir. Havia muitas promessas, ou seja, existiam muitas promessas, tá certo? Todas as vezes que você puder substituir o haver pelo existir, pode marcar sujeito inexistente. Para fechar aqui, porque a gente precisa haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Por exemplo, faz 2 semanas que ninguém aparece. O verbo fazer está com sentido de tempo decorrido. Há 2 meses que não vejo ninguém. O verbo haver está com sentido de tempo decorrido. E um detalhe, meu amigo, cuidado porque a gente fica com a vontade de concordar esse verbo com o termo que ele está próximo e levá-lo para o plural. Mas isso tem que ficar só na vontade. Faz semanas, não é fazem semanas, é faz. Tá certo? É singular. Havia pessoas tristes. É o verbo haver com sentido de existir? É. Então ele vai ficar no singular. Todo verbo sujeito inexistente, exceto o verbo ser, é um caso particular, todo verbo sujeito inexistente fica na terceira pessoa do singular. Tá certo? Então o seu sujeito pode ser simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Tranquilo? Bacana? Olha só, vamos agora à classificação do predicado para a gente fechar esses termos essenciais da oração. Lembrando que o sujeito pode ser simples, composto, oculto, elíptico, desinencial, indeterminado, inexistente. O inexistente se divide em alguns casos. Nesses casos, vale lembrar o quê? O verbo, na maioria das vezes, exceto no caso do verbo ser, precisa ficar na terceira pessoa do singular. Guarde isso porque você vai arrebentar na prova dessa forma, ok? E aí, deixa eu mostrar para você agora o predicado. O predicado só tem 3 classificações. Perto do sujeito, vocês vão perceber que ele é mais tranquilo. Agora, ele vai exigir que você conheça os verbos de ligação. O que são verbos de ligação, meus amigos, meu amigo, minha amiga? O verbo de ligação é verbo que indica estado, que indica uma condição. Então, antes de falar do predicado, deixa eu colocar para você aqui, ó. Verbos de ligação. Lembrando que no contexto eles precisam indicar estado.
É claro que tem verbos de ligação que vão aparecer na lista aqui, que em determinado contexto eles não vão indicar estado. Mas para ele ser verbo de ligação, ele tem que indicar algum estado. São eles: ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Tá certo? Guarda isso. E aí, o predicado, vamos fazer da mesma forma que fizemos com o sujeito. Ele pode ser verbal, ele pode ser nominal, ele pode ser verbo nominal. O predicado verbal apresenta como núcleo um verbo que indica ação. O predicado verbal tem verbo de ação. Tranquilo? O predicado verbal tem verbo de ação. E aí você vai pensar com muita clareza, meu amigo, o que é um verbo de ação? É um verbo que não é de ligação, é um verbo que não indica estado. Ou é verbo de estado, contextualmente de estado, ou ele é verbo de ação. Tá certo? Então, por exemplo, o jovem caiu da ponte. Aí você vai pensar, cá comigo. Tá aqui seu predicado, caiu da ponte. Cair é uma ação? É. Por quê? Porque não está na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. E mais, dentro do contexto, isso aqui não é um estado. Se indicasse estado, eu ia qualificá-lo como um verbo de ligação, mesmo ele não estando na lista. Mas cair da ponte não é um estado, ok? Então esse predicado é um predicado verbal porque ele tem verbo de ação. Para ser nominal, eu tenho que ter verbo de ligação somado a uma característica. Posso até parar por aqui, ó. Característica. O que é uma característica, Rodrigo? Característica é um adjetivo. Para ser bem claro com você, a característica é um adjetivo ou termo que faça função qualitativa no momento, tá certo? Aí, predicado nominal. Exemplo. Muitos estavam curiosos. É um estado? É o estado de curiosidade. E o verbo de ligação? Aqui, seu predicado. Estavam curiosos. O verbo de ligação, curioso, é uma característica do muitos. Tá certo? Tranquilo? E o verbo nominal? O verbo nominal ele tem um pouquinho do verbal, e esse pouquinho do verbal se chama ação. E ele tem um pouquinho do nominal, que é a característica. Ele vai ter verbo de ação e ele vai ter também característica. Quer ver? Agora. Exemplo. Saímos preocupados. Saímos preocupados do estádio. Saímos preocupados do estádio. Sair é ação? É. Sair é uma ação. É um deslocamento. Tem característica? Tem. Preocupados. Então você tem ação e tem característica. Então o seu predicado é um predicado verbo nominal. Tá certo? E aí, meu amigo, minha amiga, estudante, guarde isso. Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação. Predicado verbo nominal tem ligação e tem característica. Ok? Obrigado, bons estudos, um abraço.